Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um Nutri Vida e hoje vamos falar sobre um assunto muito bacana que são os lanches escolares. E para isso, eu trouxe uma convidada muito especial, especialista nesse assunto, que é a Kerely. Tudo bem com você, Kerely? Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos falar sobre lancheiras. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre a alimentação aí dos nossos pequenos que estão indo para a escola. Primeiro eu vou apresentar um pouquinho sobre você, né? A Kerely, ela é nutricionista formada desde 2012 pela Universidade Grande do Dourados, pela Unigran, é bióloga pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e tem especializações, pós-graduação em nutrição humana, em saúde e em processos e controle de qualidade de alimentos pela Universidade Federal de Lavras, tendo como foco a nutrição infantil. Então você já está nesse mundo da nutrição infantil há algum tempo. Nós já temos programas, volta lá e vê, nós temos programas falando sobre alimentação infantil e a Kerely veio aqui e falou com muita propriedade sobre esse assunto e hoje nós vamos abrir o programa falando sobre essa questão da alimentação infantil com relação às lancheiras. Como que a gente pode montar uma lancheira que se transforme em uma lancheira saudável e atrativa para os pequenos? Então, por que é tão importante, Kerely, esse planejamento de uma lancheira saudável para a criança no ambiente escolar? Fala um pouquinho sobre essa importância para nós. Na verdade, toda a alimentação da criança, ela tem que ser nutritiva. Ela tem que ser saudável, ela tem que fornecer nutrientes essenciais para o bom desenvolvimento da criança. Os lanches escolares, seja a lancheira ou a refeição que a escola fornece ou a que vende na cantina, ela precisa ser nutritiva. Então, no caso das lancheiras, dos lanches que as mães, normalmente são as mães que preparam esses lanches para mandar para a escola, precisa ter um planejamento, uma compra adequada, a elaboração desses alimentos e também estabelecer esse consumo em casa antes de mandar para a escola. Mas é muito importante que não só as refeições principais, que é o café da manhã, almoço e jantar, mas também esses pequenos lanches também sejam nutritivos para o bom desenvolvimento da criança. Fala então para nós quais são os impactos, principalmente no desenvolvimento, né? Essa questão da concentração, né? Se existe alguma relação entre isso e esses lanches intermediários e essa alimentação como um todo da criança. Tem total relação. Os carboidratos, que são fontes de energia para a criança, que vão manter a criança atenta, acordada na escola. Porém, o excesso dele pode dar uma preguiça para a criança e a criança querer dormir durante toda a aula. Então, por isso existe um equilíbrio entre quantidade e qualidade dos alimentos também, Lari. Porque é muito difícil só mandar produtos industrializados. Tem crianças que comem um pacote de bolacha na hora do intervalo e volta para a aula com sono. O excesso de açúcar também pode deixar a criança muito agitada e interferir na concentração da criança durante a aula. Então existe sim um papel específico de cada nutriente dentro desse processo, né, da boa alimentação, de uma lancheira saudável, do carboidrato, da proteína, das boas gorduras. Então, lembrando aquilo que você falou desse equilíbrio, qual é a melhor, como que a gente pode balancear essa lancheira para que ela possa ter todos esses grupos? Porque muitas vezes, Kerely, o que eu percebo? As pessoas têm dúvida do que é esse carboidrato, do que é essa proteína, do que são essas gorduras boas, né? Medo de colocar algo que não seja aquilo que seja o correto. E muitas vezes acaba pondo só carboidrato ou coloca só proteína. Então fala um pouquinho onde que a gente vai encontrar, quais são as combinações que a gente pode fazer para que essa lancheira esteja de fato completa e com tudo aquilo que a criança precisa. Vale lembrar que a gente precisa se esforçar para que seja uma lancheira completa, com todos os grupos alimentares. Tem dia que não vai dar certo. Tem dia que vai faltar algum grupo alimentar e tá tudo bem. Não precisa se estressar com isso, está tudo bem desde que isso seja eventualmente. Ou seja, na maioria das vezes, esses lanches estão completos, estão fornecendo nutrientes adequados para a criança. Eu vou mostrar para você, por exemplo, lá em casa. A segunda-feira é o dia do lanche ruim, eu falo, porque é o dia que eu não tenho tudo que eu preciso para colocar dentro da lancheira. Porque é o dia que eu não tenho sempre tantas frutas, porque no final de semana acabou consumindo a maior quantidade e às vezes não tem uma
uma fruta bacana para poder mandar na lancheira. E é isso mesmo que você está falando. As exceções não podem ser o que acontece todos os dias, né? Exatamente. Então, eventualmente, faltar uma fruta ou faltar uma fonte de proteína, está tudo bem. Mas desde que tenha um planejamento e que isso seja adequado de acordo com a família, com o consumo da criança também. Então, também não adianta mandar uma lancheira surpresa para a criança. Então, em relação aos carboidratos, né, eles vão dar energia para a criança. Energia para ela estar disposta, estar prestando atenção na aula. Auxilia também no desenvolvimento cognitivo, motor da criança. Pode ser os pães, os bolos, as tapiocas, as crepiocas. A gente pode também fazer tortinhas de legumes. Bolinho caseiro mesmo, feito com frutas também. As frutas também podem estar e devem estar presentes na lancheira, porque as frutas e legumes também, que a gente pode incluir tomatinho, cereja, pepino cortadinho, colocar aqueles espetinhos que atraem a atenção da criança para o alimento e fazer com que se torne um lanche mais atrativo. E as fontes de carboidrato que vão dar energia também podem fornecer fibras que ajudam no trânsito intestinal da criança, lembrando sempre que se aumenta o consumo de fibras, tem que aumentar o consumo de água, para que a criança não fique constipada, para que a criança não fique com o intestino preso. Então, à medida que você troca as farinhas brancas por farinha integrais, querendo adicionar mais fibras para a alimentação da criança, precisa estabelecer esse consumo de água, precisa aumentar esse consumo de água. E as fibras das frutas, que além de tudo vão fornecer muitas vitaminas e minerais, porque a gente sabe que as crianças vão para escolas, elas estão susceptíveis a muitos vírus, bactérias, sempre gripadas, nariz escorrendo. Então, é essencial que tenha a fruta também na lancheira da criança. As proteínas, elas são responsáveis pela construção do corpo, como se fossem tijolinhos que fossem construir do corpo, manutenção dos músculos. E as proteínas, elas podem estar presentes no recheio de um salgado ou de uma torta, de uma tapioca, como frango, como atum, o ovinho mexido, ou até mesmo ovinhos de codorna podem ir também na lancheira das crianças, eles gostam, né? As crianças menores, elas gostam de tudo que é mini, né? Mini cenourinha, mini tomatinho, mini ovinho. E as gorduras, quando a gente fala em gordura, a gente está falando de gordura boa. Gordura vinda do azeite de oliva, gordura natural dos alimentos e não gordura da bolacha recheada. Perfeito. Esse excesso de gordura é prejudicial para a saúde, sim. A gordura também é responsável por ajudar na absorção de algumas vitaminas que precisam dessa gordura para ser absorvida. Então, precisa ter esse equilíbrio dentro da lancheirinha da criança. Traz de uma forma prática como que as mães, por exemplo, podem deixar essa fruta, por exemplo, mais atrativa para essas crianças. Porque a gente sabe que hoje, infelizmente, a grande maioria das crianças não estão ingerindo a quantidade correta de frutas porque elas não têm a exposição adequada, porque elas não se interessam por aquilo, né? Principalmente por conta da quantidade de industrializados que é incluso hoje na alimentação das crianças. Então, como que a gente pode deixar de forma prática isso atrativo para que as crianças consigam se interessar mais por essas frutas? As crianças, elas acabam gostando mais dos industrializados porque eles sempre vão ter o mesmo sabor. Não vai mudar. É cheio de corantes, aromatizantes artificiais que sempre vai ter o mesmo sabor, é diferente das frutas. Um dia a fruta está aguada, no outro dia ela está doce, no outro ela está azeda. Então, quanto mais você oferece esses alimentos ultraprocessados, industrializados, mais você está reforçando esse sabor para a criança. Então, ela começa a ter dificuldade com esses outros sabores que vão variar. Então, ela come o morango, mas no outro dia ela pega o morango está azedo. Aí ela já exclui o morango. E nessa exclusão, a mãe acaba achando, não gosta mais e deixa de oferecer. Então, a dica
mais eficaz para estabelecer esse consumo das frutas é em casa. É o exemplo em casa, é estar ali junto com a família. A criança que está próxima a uma fruta que está sendo cortada, ela está sentindo o cheiro. Ela está naquele ambiente que tem o cheiro da fruta e ela já está se aproximando desse alimento. A partir do momento que ela interage, que ela corta, que ela ajuda a fazer uma preparação, né, que envolve a criança nas preparações, até mesmo lavar as frutas depois que chega do hortifruti ou do mercado, isso ajuda a criança Parece algo tão simples, aproximar. Né? Parece simples, mas é muito eficiente. É a maneira mais simples e eficiente da criança se aproximar aos alimentos. Mesmo que ela não coma, chama ela para fazer uma preparação, para ajudar a lavar as frutas, a cortar as frutas. E uma maneira de atrair a atenção da criança é mandar já cortadinho, já lavado. Não dá esse trabalho para a criança lá na escola, ter que procurar para lavar, para higienizar, para cortar, para descascar. Já manda pronto. Espetinhos de fruta, pode banhar num chocolate meio amargo uma vez ou outra, não tem problema. Eventualmente isso acontecer, mas fazer espetinhos de frutas e falar para a criança escolher. Pega 2 frutas ali que ela gosta e fala para ela escolher qual que ela quer levar. Só tem aquelas, estabeleça um consumo de frutas em casa e pede para ela escolher, para ela ajudar a cortar, para que ela não abra a lancheira e tenha uma fruta que ela não come nem em casa, ela não vai comer na escola. E eu sempre falo que é muito relacionado a isso que você disse mesmo. Como é que isso acontece dentro de casa? Como é o consumo da família de fruta? Eu já presenciei muitas famílias que a família até come fruta com uma quantidade até adequada, mas as crianças não. E quando você começa a investigar, você percebe que, por exemplo, a mãe, que é um dos exemplos, né? Ela não come a fruta junto com a criança. Ela come lá no trabalho, ela come à noite, na hora que a criança está indo dormir. Não, participar desse momento junto com a criança, trazendo às vezes até, eu falo, brincadeiras ali envolvendo aquele momento, vão aproximando cada vez mais a criança disso, aproxima, né? Bastante. Só o fato dela estar ali próximo, dela estar sentindo o cheiro, textura, observando se tem semente, como que é a casca, que cor que tocando a pontinha da língua, ou até mesmo cheirando próximo à boca e colocando próximo ao nariz e estando próximo à boca, isso já faz com que a criança ela se aproxime do alimento. Ela já está ali uns degrauzinhos acima na escalada do comer. Instigar a curiosidade, né, Kelly? Eu gosto disso também. Quando as meninas eram menores, eu fazia muito assim, eu pegava uma fruta para comer e aí eu mordia um pedaço e falava assim, meu Deus do céu, que delícia isso daqui, brincando com elas, né? Ou eu mordia e falava assim, nossa, tá azedo demais. Então, instigar a curiosidade da criança, eu acho que também é algo que ajuda, mas isso precisa ser trabalhado no dia a dia, não simplesmente manda na lancheira e volta, manda na lancheira e volta. Se não fizer todo esse processo... em consultório que volta a fruta sempre volta, mas ela consome em casa, a família consome em casa, ela sabe o que está dentro da lancheira dela? É estabelecido esse consumo em casa ou não? Eu ainda faço mais com as minhas meninas. Eu tenho 2 meninas, uma de 8 e uma de 13. A de 13 já compreende muito bem, a de 8 também já compreende muito bem. Então eu ensino muito para elas também. Eu falo para elas assim. Essa semana aconteceu, ontem, né, aconteceu isso. Ela falou, mamãe, eu comi o biscoito, a fruta eu comi só metade. Daí eu falei, mas por que a fruta você comeu só metade, o biscoito você comeu tudo? Ah, porque primeiro eu comia o biscoito e depois eu comi a fruta. Não, primeiro você come a fruta, depois você come o biscoito. Por quê? Porque senão vai ficar muito açúcar no seu sangue, isso vai fazer mal pro seu corpinho. Então a gente faz isso de forma invertida. A partir de amanhã então eu vou fazer diferente, mamãe. Então ela entendeu por quê. Ah, Larissa, não faz sentido fazer isso, é uma criança de 8 anos. Na minha opinião, na minha concepção, faz todo sentido. Faz, porque comer a gente menospreza a inteligência deles. Sim, e se chama educação nutricional, e isso começa ali dentro de casa. Sim, é muito importante, né? Quando a gente vai fazendo esse trabalho, eu falo que é diário, né? Sim. Sempre. Mas mostrar que a gente come, mostrar que a gente faz...
Pra mim, na minha opinião, é o que mais impacta as crianças gostam de copiar os adultos. Ainda mais os pais. Ainda mais os pais, que são os heróis para eles. E assim, nós encerramos o primeiro episódio dessa entrevista incrível com a Kerely, falando sobre lancheira escolar. E não perca o próximo podcast, na semana que vem, às 17h45, que vai falar um pouquinho mais de como os pais podem montar essa lancheira de forma prática e que as crianças realmente vão querer comer. Espero vocês no próximo episódio. Até mais!